Minhas amigas e meus amigos, aqui é o deputado Luiz Paulo e este é o nosso podcast RJ em Debate. O estado do Rio de Janeiro, em curto espaço de tempo, deixou de viver enorme euforia para mergulhar em profunda depressão. Não é exagero, portanto, traçarmos um paralelo entre a trajetória recente do nosso estado e a famosa história do navio Titanic. Tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, conhece bem a história do então navio mais moderno do mundo, aquele que nunca afundaria, mas que foi posto a pique pela negligência dos que tinham a responsabilidade de conduzi-lo. Muito provavelmente, você que está nos ouvindo agora consegue fechar os olhos e lembrar daquela imagem de um rio pujante, da vitrine do Brasil, o estado dos grandes eventos. E, de repente, como num piscar de olhos, tudo se desfaz. O que era sonho se transforma em pesadelo. O que era luz vira treva. Salários atrasados, serviços públicos paralisados, mobiliário urbano deteriorado, empresas falidas e cidadãos desempregados. Aquele rio que, assim como o Titanic zarpava do porto rumo à glória, simplesmente sucumbiu diante da ganância, da arrogância e da incompetência de seus gestores. Hoje, o que nos resta é buscar entender os motivos que levaram o Estado a naufragar para, compreendendo os erros do passado, encontrarmos força e meios para fazer este grande navio ressurgir e retomar sua trajetória rumo ao desenvolvimento econômico e social. É exatamente este o objetivo do bate-papo de hoje. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate com o deputado Luiz Paulo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem? Bom dia, Pablo. Como sempre, resistindo e agindo. Deputado, estamos chegando à quarta edição do nosso podcast RJ em Debate e agradecer nesse período pela grande audiência que a gente já vem tendo nesse início de trajetória do programa. E o tema de hoje é o colapso financeiro do Rio de Janeiro dos últimos anos. O senhor, ainda lá naquele período de euforia do Estado, o senhor já alertava sobre algumas coisas que vinham acontecendo e que podiam desembocar nessa situação que o Rio de Janeiro acabou chegando. Quais foram as principais causas desse colapso financeiro no Rio de Janeiro? Pablo, a pergunta é extremamente oportuna e os nossos ouvintes hão de lembrar que antes de 2014, o governo contraía sucessivos empréstimos para fazer investimentos superfaturados. Vamos lembrar as obras do metrô desse linhão, a ligação Copacabana-Barra da Tijuca. Vamos lembrar o arco rodoviário. Vamos lembrar o teleférico para o Morro do Alemão, entre tantos outros investimentos superfaturados e onde aconteceram empréstimos para que depois o governo tivesse que pagar. Então, houve gastos desenfreados, não compatíveis com a receita corrente do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso associado a gestores incompetentes e predadores, porque se estruturou o governo do Estado aquilo que eu chamo de uma plutocracia corrupta, isto é, a aliança de alguns setores empresariais muito ricos com gestores políticos corruptos. A isso tudo se associou a violenta queda do preço do petróleo no mercado internacional, que se deu no segundo semestre de 2014, e também fato similar
aconteceu na gestão federal. Então, explodiu o Rio de Janeiro e, por via de consequência, também esta explosão de gastos e de ausência de arrecadação ocorreu também na União. Deputado, como esse colapso e a falta de recursos do Estado impacta na vida das pessoas? Qual a consequência prática na vida de quem está nos ouvindo agora? Olha, na crise, no auge da crise, né, que foi 2016, 2017, o que a gente verificou foi que os pagamentos dos salários dos servidores públicos estaduais passaram a atrasar violentamente. Com isso, houve perda de renda, menor volume de negócios e uma queda brutal na arrecadação do ICMS, associada à queda brutal que já estava acontecendo na arrecadação do ROI de participação especial, função da queda do preço do barril do petróleo, que são as nossas duas maiores fontes de receita. Ainda mais, o Estado deixou de pagar fornecedores. E quando deixou de pagar fornecedores, também levou essa crise para a própria iniciativa privada. Além do mais, e é o mais grave, houve uma interrupção muito grande dos serviços básicos do nosso Estado, que são saúde, educação e segurança pública. E com a precariedade desse setor, que atingiu inclusive as universidades, a população foi atingida em cheio pela carência desses serviços básicos. E eu queria lembrar que eu não me esqueço jamais, indo um dia para a Assembleia, eu passei na porta do Sindijustiça, um sindicato que é ali do lado da Assembleia, e era mais ou menos umas 2h da tarde. Era no recesso, janeiro, fevereiro, ou final de dezembro. Tinha uma fila enorme de funcionários públicos, principalmente aposentados e pensionistas, torrando no sol, aguardando para receber uma cesta básica. Isso está gravado na minha retina para mostrar que, claramente, os mais atingidos foram os mais necessitados. Evidentemente, eu não gostaria jamais que tal fato ocorresse. E associa-se a isso, já que o Brasil estava em crise, o Rio de Janeiro numa situação muito precária. Isso tudo formou uma cascata na economia do nosso Estado, aumentando o desemprego e a perda de renda. O regime de recuperação fiscal foi a saída encontrada para atenuar essa crise financeira. Havia outra saída ou, naquele momento, esse regime era o possível? Eu considero que, de todos os males, foi o menor. Por quê? Porque o que o Estado estava fazendo na crise? Ele deixava de pagar o serviço da dívida à União. Isto é, não pagava as parcelas dos empréstimos que ele tomou, em excesso. Em não pagando, ele ficava devendo. Aí o dinheiro que caía no caixa, oriundo do ICMS, que o Estado iria planejar o pagamento da sua folha e de seus fornecedores, sofria um arresto. O que é arresto? É um termo jurídico, quer dizer, a União tirava esse dinheiro do caixa do Estado para que ele servisse para pagar a dívida. Aí o Estado deixou de funcionar totalmente. Aí o que a União poderia fazer, já que o Estado não funcionava? Ela teria que fazer uma intervenção ampla, geral e restrita, que é um ato de força, mas que tem previsão constitucional. Mas se ela nomeasse um interventor aqui, teria esse interventor que chegar com uma bolsa de dinheiro. À época, estimamos que essa bolsa teria que ser algo como 20 bilhões de reais para dar conta das demandas do Estado naquele momento histórico. E a União não tinha isso. Então, os dois lados mediaram uma saída, que foi o regime de recuperação fiscal,
que foi feito na seguinte base. A União deixa de cobrar, durante o período do regime, o serviço da dívida. Ela não está perdoando, está deixando de cobrar. Quando acabar o período do regime de recuperação fiscal, que são 3 anos, em 17 para 20, já acabou os primeiros 3 anos, renováveis por mais 3, aí o Estado volta a pagar essa parcela que ficou suspensa com juro e correção monetária. Em contrapartida, por o Estado receber, entre aspas, essa benesse, que era também uma solução para a União, ele tem que cortar violentamente as suas despesas, né? E sobrecarregar também o funcionalismo público. Deputado, eu queria falar exatamente sobre essas contrapartidas. As exigências feitas pela União para adesão ao regime de recuperação fiscal, elas são justas? Ou o senhor acha que algo poderia ser modificado nessas exigências? Olha, elas são absolutamente injustas. Primeiro, se você perguntar a um economista isento se há como um Estado se recuperar econômica e financeiramente em 3 anos renováveis por mais 3, ele vai dizer que não. É impossível que isso aconteça. Não tem plano de recuperação de um país, de um Estado, que não tenha pelo menos 1 a 2 décadas. Tanto é que se você vai na iniciativa privada e verifica os pedidos de recuperação judicial, os prazos são sempre longevos, muito maiores que 10 anos. A Odebrecht, que recentemente assinou com a Justiça um regime de recuperação judicial, o prazo é nada mais, nada menos de 40 anos. Então, o primeiro engodo são esses 3 anos renováveis por mais 3. Segundo, como é que você fica 6 anos sem pagar o serviço da dívida? Aí suspirou. Aí no 7º ano, você vai pagar a dívida segundo ano seguinte, né? E ainda vai ter que pagar os 6 anos de atrasado. Quebrou o Estado de novo. Então, esses parâmetros mostram que isso foi assim, uma política do empurra com a barriga, né? Mas não atacando o cerne da questão e punindo sempre as despesas, quando a grande crise nossa é de receita. Eu não vi nesse regime de recuperação uma linha sobre o Estado do Rio de Janeiro ter a obrigação de ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, que teria que ser o norte para a recuperação do nosso Estado. O senhor considera que a União pratica uma espécie de exploração financeira sobre os estados, ficando com a maior parte da receita proveniente dos impostos? Chega a dizer que, na prática, não somos uma república federativa, mas sim uma república unitária. Quais as perdas do Rio de Janeiro nessa relação e o que pode ser feito para mudar? Ô Pablo, veja só. E os ouvintes conseguem ter bem essa imagem. O estado mais forte da nossa federação é São Paulo. Depois é o Rio de Janeiro. Depois aí é o Distrito Federal, porque está lá a capital da República e circula muitos recursos. O Estado do Rio de Janeiro transfere para a União, por ano, 174 bilhões. 174 bilhões. Esses são dados de 2019 da Receita Federal, num quadro muito bem estruturado pela assessoria fiscal da Alerj. Desses 174 bilhões, só retorna para o Estado e para os nossos 92 municípios 36 bilhões, aproximadamente 16%. Os outros 84% ficam para a União fazer, ou para a União, ou para ela redistribuir para outras unidades federativas. Em grandes números. Tudo que nós arrecadamos aqui, com todos os impostos municipais,
estaduais, federais, etc., é como 20% ficasse aqui e 80% fosse para a União e para outras unidades federativas. Isto é pacto federativo ou isto é um pacto unitário? Essa é a primeira questão. Mas eu queria ainda abordar uns outros parâmetros que mostram a injustiça fiscal que a União trava conosco. O Brasil, a média de transferência do Brasil, média, é cada estado ficar com 36% daquilo que ele arrecada. O estado do Rio de Janeiro fica só com 16%. O que é isso? É a metade da média do Brasil. A metade da média do Brasil. Mas ainda tem mais, Pablo, para a gente pensar, para o nosso ouvinte refletir. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro produto interno bruto do Brasil. Nós somos o terceiro produto interno do Brasil. Então, por via de consequência, deveríamos ser também a terceira receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? Aquilo que sobra para o Estado gerir todos os poderes, gerir folhas, gerir investimentos, etc. Mas, em termos de receita corrente líquida, nós somos o 13º Estado, em 27. Você veja que isso, de per si, já altera e mostra claramente a injustiça fiscal que o Estado do Rio de Janeiro sofre. E ainda tem uma coisa a mais. A nossa maior receita, segunda maior receita, vem de royalties e participações especiais. Todo mundo bota isso como fosse uma dádiva. Só que tem que todos os produtos são tributados com ICMS na origem, menos o petróleo, que é tributado no destino. E aí, evidentemente, faz o nosso ICM desabar e faz com que nós sejamos a 17ª receita corrente líquida e não a terceira, como era esperado. Então, diante desse quadro, duas questões são fundamentais. A primeira é o Congresso Nacional colocar em pauta para rediscutir o Pacto Federativo. Porque a Constituição é clara, ela diz assim, o Brasil, nós somos, o Brasil, a República Federativa do Brasil. No mundo real, nós somos a República Unitária do Brasil. A União tem a coroa e os estados e municípios têm as migalhas, para ficarem súditos do rei maior, que é o presidente de plantão. Deputado, o senhor é autor de uma lei que busca ampliar a fiscalização sobre as metas que devem ser cumpridas por empresas que recebem benefícios fiscais. Qual o objetivo desta lei? O objetivo dessa lei é muito claro. É diminuir as perdas de arrecadação, definir no Estado quem tem que fiscalizar, e a lei diz, é a Secretaria de Fazenda, fazer com que na lei orçamentária conste claramente quais são os benefícios fiscais que serão dados, né, para haver transparência, não permitir que nenhum benefício fiscal seja mais dado por decreto, e já não pode mais, que a legislação nossa atual já não permite, porque quando era dado por decreto não tinha nenhum controle, isso só servia para dar benesses ao amigo do governador, aos amigos do governador de plantão, né? Então, isso claramente a lei das metas tratam em muita profundidade. E ainda mais, é necessário que nós façamos um esforço muito grande de reduzir esses benefícios fiscais em pelo menos 20%, numa média aí em 3 anos, para que podemos ter uma redução anual de 6,66% ao ano. Porque o benefício fiscal, ele também, na lei das metas, ele tem que ser controlado, mas controlado por que vai controlar? Quando uma empresa adere a uma lei de benefício fiscal, ela tem contrapartidas. Por exemplo,
de gerar emprego, de gerar renda, de, muitas vezes, fazer uma escola técnica de caráter profissional para aquele ramo de atividade. E se você não fiscaliza para ver se isso está sendo cumprido, né, as empresas vão tocando a vida. E se não cumprir, tem que sair do regime de recuperação fiscal. Por isso que cada um tem que ser visto de per si, numa análise muito profunda. O que o senhor está dizendo é que, na verdade, o problema não é o benefício fiscal em si, mas o fato de que muitas vezes ele é distribuído para amigos do poder e não tem nenhum retorno para o Estado. São essas duas questões básicas. Primeira é ter um critério legal, institucionalizado, democrático e transparente para que o benefício fiscal ocorra, mediante a existência de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, para ver se aquele benefício fiscal interessa ao Estado do Rio de Janeiro ou não. Segundo, medir claramente o impacto desse benefício fiscal em nossa receita, isto é, mostrando claramente, ano a ano, o que vamos perder e o que vamos ganhar, ou quando vamos deixar de perder para passar a ganhar. E, além do mais, ter uma fiscalização anual para ver se essas empresas beneficiadas estão cumprindo aquilo que elas disseram por escrito que iam entregar quando fizeram a proposta de adesão ao plano. Deputado, se o senhor tivesse que listar as prioridades para que o Rio de Janeiro pudesse se reequilibrar economicamente, quais seriam elas? Ô Pablo, a questão fundamental é o Estado do Rio de Janeiro construir um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, de pelo menos uma década, e que esse plano possa ser revisto bianualmente. Né? Tendo esse plano, e para fazê-lo, precisa uma ampla discussão com a sociedade, precisa colocar nele todos os poderes e precisa de um instrumento capaz de simular todas as hipóteses possíveis. E esse instrumento seria uma matriz insumo-produto, utilizando todos os dados do IBGE, da Secretaria de Fazenda, da Receita Federal, enfim, uma grande base de dados para que essas simulações pudessem ocorrer. E nós fizemos, através de emendas, no orçamento de 2021, deste ano, que isso possa vir a ocorrer agora. Tem uma emenda para a Secretaria de Planejamento articular esse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social, em comum acordo com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a antiga Fundação CID, né, que é o nosso mini IBGE, que está relegada hoje a segundo plano, mas que tem uma importância vital, né? Utilizar os poderes legislativo, judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, né? E os setores produtivos para construir este plano. E nós estamos lutando também para que esse plano de desenvolvimento estratégico, econômico e social seja um dos primeiros quesitos da renovação do regime de recuperação fiscal, para ser uma obrigação do Estado fiscalizado também pelo pessoal do Tesouro Nacional, é aquela tríade, Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União e um representante aqui da Secretaria de Fazenda. Então, esse plano estratégico, ele serviria para arrimar, para suportar no futuro todos os planos plurianuais, LDOs e LOAs. Então, você não teria um PPA, um plano plurianual, feito por impulsos e vontade de cada um dos secretários, mas teria um norte para se dar, para se fazer esse plano plurianual, que é a base para se desenvolver as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamento anuais. Deputado, para a gente
terminar, o que o senhor diria ao nosso ouvinte sobre o futuro das finanças do Estado? O senhor tem esperança de dias melhores? Ô, Pablo, eu diria aos nossos ouvintes que eu tenho muita esperança, sim, né? Porque eu ouvi de um planejador urbano uma frase que eu achei muito interessante. Ele dizia, falando de planejamento urbano, que o planejamento urbano é o elo de ligação entre o diagnóstico e a utopia. E é claro que todos nós perseguimos a utopia. E para perseguir a utopia, nós temos que ter sonhos e ter esperança. Então, eu tenho esperança, sim, na recuperação do nosso Estado. Não só nas finanças, na recuperação como um todo do nosso Estado, né? Para que ele, né, não seja da noite para o dia, né, um novo Titanic, né, mas seja um navio sólido, capaz de navegar em qualquer mar, ou um mar calmo, ou um mar bravio, né? E para isso, mesmo este ano 2020, dentro de uma dura pandemia, mesmo em 21, que talvez nós estejamos não mais em pandemia, mas também é possível que estejamos ainda com algumas endemias, mesmo diante dessas inseguranças no biênio, eu acho que se você voltar ao passado, e seguramente tem aqui algum ouvinte que estudou administração, há de lembrar de Taylor e Fayol. Taylor e Fayol, que lá em 1930, aproximadamente, já faz 100 anos, editaram uma regrinha para você gerir ou a iniciativa privada ou a coisa pública. Regra que vale até hoje, passados 100 anos. É uma premissa centenária, que é a sigla POC, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Se você fizer isso, você tem chance de ter sucesso. Se não fizer isso, é certo o fracasso. E nos últimos tempos, lembrando quando eu era peladeiro e jogava futebol de campo, né, a gente chegava, juntava 11, que era escolhido na hora, dava as camisas, vamos ganhar, vamos que vamos. Em termos de gestão, vamos que vamos, nunca vai dar certo. E para isso também, a gente tem que qualificar melhor o funcionário público, mas principalmente qualificar o gestor. Porque você se tem um funcionário qualificado e um gestor incompetente, é do gestor incompetente na escala da pirâmide funcional, o que vai dar as diretrizes, nós não teremos sucesso. Você tem que usar toda a tecnologia de ponta que nós precisamos. Temos que avançar em direção ao 5G, que é a tecnologia de quinta geração, para usarmos em abundância essa tecnologia de ponta. E a gente não pode esquecer, Pablo, que isso para mim é uma regra fundamental, que para o Estado do Rio de Janeiro dar certo, é preciso que o Brasil também dê certo. Se o Brasil der errado, não tem nenhum Estado que vai dar certo, muito menos o Rio de Janeiro. E aí a gente tem que ter qualificação dos gestores também na União. E quanto mais o regime for de um federalismo, de cooperação, quanto mais autonomia tiverem os estados e municípios, quanto mais for descentralizado, melhor. Quanto melhor for a divisão de recursos, melhor. Daí a necessidade também de uma profunda reforma tributária e com a cobrança do ICMS em tudo, não só como é hoje no petróleo, em tudo, no destino, porque o Rio de Janeiro é importador de serviços. Aqui é o destino praticamente de quase tudo. Então, eu acho que tem saída,
Mas saída é com organização, com ciência e tecnologia, com habilitação dos gestores e também uma continuada luta contra essa corrupção endêmica que assola o nosso país, mas, em especial, o estado do Rio de Janeiro. Perfeito, deputado. Então, a gente tem que ter realmente esperança de dias melhores, mas essa esperança tem que ser concretizada através de ações e de seriedade e competência no trato da coisa pública. Deputado, antes de encerrar, vamos deixar agora nossos ouvintes com bola dentro e bola fora da semana. A bola dentro de hoje vai para o livro Como a Democracia Chega ao Fim, do Davi Russiman, que nos traz uma discussão sobre a possibilidade de como será essa nova democracia do século XXI, em que todos, na grande imensa maioria da população mundial, estarão conectados nas redes sociais. A bola fora de hoje diz respeito à falta de vacinas para que todos pudessem se vacinar muito rapidamente. Na ausência de vacinas, a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um calendário para os idosos que demorará, no mínimo, 60 dias nos meses de fevereiro e março, com uma escadinha que vai descendo degrau a degrau, dos 99 anos ou mais até chegar aos 60 anos. Ora, o ideal é que nessa onda maior de novas contaminações, os nossos idosos pudessem já estar, no mês de fevereiro, todos vacinados. Mas, como a carência de vacina, vem esse calendário que nós temos que engolir, mas não podemos aceitar sem reclamar. Estamos chegando ao final da conversa de hoje. Lembrando que você pode enviar seus comentários, críticas e sugestões para o e-mail rjdebate@luispaulo.com.br ou através das nossas redes sociais. E agora, como acontece todas as semanas, o deputado Luiz Paulo comentará algumas das mensagens recebidas em relação ao programa da semana passada. Eu queria registrar os pertinentes comentários do Wesley William, da Edinalva Oliveira, da Aparecida Venturini, do Paulo Eringer, da Margarida Bonelli e da Maria José Guedes, e sintetizá-los com uma única resposta. É verdade, vocês têm razão. O Brasil, isto é, o governo federal, vacilou muito para dar credibilidade, né, a todas as vacinas possíveis que ele devia ter negociado. Ele rateou, não queria a Coronavac, fez corpo mole, resistiu. Mas, fruto da pressão popular e da dura realidade que nós estamos vivendo, ele assumiu as vacinas da Oxford e a Coronavac. E, evidentemente, o mundo inteiro está atrás de vacinas e nós estamos com falta de vacinas. Então, nosso calendário de vacinação está sendo lento, mas se continuar a pressão popular, pode ser que novos acordos com outras vacinas da Pfizer, a Sputnik V, a Janssen, possam vir a ocorrer para que a gente dê conta desse recado, pelo menos no ano de 2021, porque da forma que está, isso entrará por no mínimo um biênio, 21, 22. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.